Flamengo empata com o Cruzeiro no Maracanã e deixa de subir na tabela. Se o Flamengo vencesse, chegaria à terceira colocação do Brasileiro. Fala, filhão, fala, filhona. Aqui é Marcos Vermelho do canal Vou ao Urubu. Vou comigo você também, Sardoninho. Você que não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá um like pro seu amigo rubro-negro. É de graça, galera. Se inscreva no canal. Vai ajudar demais o crescimento do canal. Estamos aí com recorte aí da linha de passe aí da ESPN e também do canal do Paparazzo aí, que ele fez uma cobertura muito legal na Fly USA, lá nos Estados Unidos, né, Massachusetts. Vou estar deixando no link da descrição aí. É muito legal o evento lá que ele cobriu, mas eu estou só com alguns recortes aí, especificando também a situação do Marcos Braz no Flamengo. É notório que está uma falta de comprometimento aí. Vamos ficar atento aos vídeos aí. Fica comigo até o final. No final também vou dar minhas conclusões aí, tá beleza? Link na descrição para esses dois canais aí. Bora pro vídeo. No Maracanã. Eu acho que eu vou começar com o Prates, porque é o aniversariante Eu vim ontem, pra cá né? hoje pra isso. Não é? Vamos ouvir o Prates, aniversariante ontem. Quantos Sempre anos, uma boa Prates? leitura de jogo. 41. 41 aninhos, Rafael Fala Prates, a verdade, parabéns, fala a muita verdade. saúde, felicidade, Muito obrigado. tudo de bom pra você. Entrar o pessoal com o bolo a qualquer momento, viu? Ainda mais que o Prato é um Isso cara é que gosta de verdade. E festejo. no final do programa a gente canta parabéns, porque o Prates fica bem à vontade com isso, eu gosto disso. Inclusive, Pratos com que no quem tre- será? Pratos que no 360 é conhecido como o tático. O tático, muito bem. Prates. O Rafael Prates? Desculpa, Calçado. Tático Rafael Prates, vou começar por você. Conta pra gente esse jogo. Fala pra gente sobre essa partida, sobre mais um jogo em que o Flamengo fez jus ao seu apelido de arame liso. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite a fãs de esportes. O jogo do Maracanã começa com um gol que é muito cedo, né? Um belo gol do Marlon pro Cruzeiro. E esse gol no primeiro tempo, claro que ele vai mudando o rumo da conversa, o rumo da partida também, né? A partir dali o Cruzeiro defende-se até com uma linha de 5, o Wesley no primeiro tempo foi muito mais um lateral direito que um atacante por aquele lado do campo. E a gente viu o Flamengo de novo com dificuldade para enfrentar times que se fecham bem, que se defendem bem perto da própria área, perto do próprio campo. Pode ter virado a cara do time recentemente, mas dos jogadores não é muito a cara jogar assim. E o Flamengo consegue o gol, né, depois de perder um pênalti com o Gabriel, em um lance que é muito do Wesley, lateral direito do Flamengo. Isso. Né, que a torcida muitas vezes critica, erra tecnicamente algumas jogadas. 90% do gol é dele. A jogada é muito dele, né? De um lateral, a bola atravessa a área, vai para outra lateral, né? Para o outro lateral, no caso, o Ayrton Lucas, e o Flamengo empata. O empate do primeiro tempo, eu não posso falar que não foi merecido, porque o Cruzeiro faz o gol e se retrai muito, não joga mais. Acho que faltou jogar mais no primeiro tempo. Então, por essa insistência, mesmo com dificuldades, o Flamengo mereceu empatar. O segundo tempo, William, aí foi lá e cá. Uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Ficou 1-1, mas poderia ser 2-1 pro Cruzeiro, que foi até melhor em grande parte do segundo tempo. No final, o Flamengo criou 2 chances muito boas, uma com o Cebolinha, uma com o Gabriel, na reta final da partida. Mas eu gostei mais do segundo tempo do Cruzeiro. Achei o Cruzeiro mais incisivo no jogo, mais próximo de ter feito o segundo gol. Então, no saldo geral pro Flamengo, 1-1. Tá de bom tamanho e olhe lá. É mesmo? Você acha que o Flamengo tem que comemorar o empate? Eu acho que o empate ficou, pelo geral, pelo segundo tempo principalmente, melhor para o Flamengo do que para o Cruzeiro no Maracanã. Vamos com o Breler, já que é um retorno também, né? Botar o cara pra trabalhar. Depois de 70 dias Botar o Breler rodando o pra mundo por trabalhar. aí, né, Calçade? Vamos colocar o Breler. Mochilão, O cara mochilão. passou pelos 5 continentes de férias. Nossa, impressionante. Rodou o mundo. merece, Deu a merece. volta do mundo, ao mundo em 70 dias. Passei em Londres, em sua homenagem. Que você adora, né? Sem querer. Ai. Errou e caiu lá, sem querer. Coisa, hein? Você acha que o Flamengo tem que viajo agradecer esse empate? Porque eu tô ouvindo isso muito do Corinthians, né? Empata, que bom. O empatezinho já foi ótimo. Você acha que o empate com o Cruzeiro no Maracanã hoje caiu no colo do Flamengo? Bom, pelas circunstâncias do jogo, o empate caiu do céu para o Flamengo. Porque ali no segundo tempo se desenhou uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, mereceu vencer o jogo. Consegue, de certa forma, equilibrar no primeiro tempo com o Flamengo. Não foi um jogo em que o Flamengo teve uma superioridade, amassou, pressionou a ponto de merecer uma vitória. E no segundo tempo, pelo modo como o Pepa conseguiu mexer no time, o Cruzeiro criou muitas situações para vencer. O Conte mexeu melhor que o São Paulo.
Não, então... Um ponto. E ali o Sampaoli com um banco até com mais opções de variação. Esse é um nem ponto. tanto de qualidade, porque o Flamengo tem desfalques pesados, como a Arrascaeta, mas ainda assim, em termos de variação, ele tinha mais opções. Mas o Pepa foi mais cirúrgico, porque ele coloca o Stênio, um jogador que foi mais efetivo que o Wesley, e não só por característica, mas ele mantém a pegada do time. O time continuou numa boa rotação, enquanto o Flamengo caiu demais. E aí o Cruzeiro termina o segundo tempo com quase o dobro de finalizações do Flamengo, 11 para o Cruzeiro e 6 para o Flamengo, que só acertou uma bola no gol, muito pouco para um time que joga em casa, e foi completamente apático. Essa apatia do Flamengo, que de certa forma é contagiante. O torcedor no Maracanã, por volta dos 30 do segundo tempo, a torcida do Cruzeiro, em minoria, calando o Maracanã, porque o torcedor, de certa forma, não enxergava em campo uma equipe vibrante, uma equipe com capacidade de reação. O Flamengo murchou completamente. E eu vejo que não é só uma apatia dos jogadores que não querem jogar, do técnico que mexeu mal, mas sim de um time que não responde fisicamente. O Cruzeiro, hoje, no segundo tempo, teve uma imposição tática, é um time hoje mais ajustado que o Flamengo, mas, sobretudo, uma imposição física. E isso endossa muito do que o Sampaoli tem falado. O Flamengo tem problemas físicos. E não é só problema de lesão, que perde o Léo Pereira de novo, precisa colocar o Davi Luiz que teve seu contrato renovado hoje pela cláusula automática. Né? Completou 45 minutos. O cara que fez o contrato é bom. Contrato renovado, muitos torcedores podem chiar. O cara que fez o contrato deveria ser mais questionado do que o próprio Davi Luiz. Só isso. Mas tá assinado, o jogador renovou, precisou entrar em campo. Não, é culpa do Davi, é bom que se diga. É isso. É culpa dele. Eu tô falando. Culpa de quem fez. Agora, em termos físicos, é um Flamengo que sofre sim. Isso precisa ser admitido por todos. Não é para colocar na conta do jogador de que não quer jogar, de que falta raça, mas de assumir que o Flamengo precisa evoluir nesse aspecto. Porque sem o físico, o Sampaoli, que tem essa característica de ser um técnico intenso, de buscar algo que o Pepa conseguiu no jogo, que foi uma linearidade de intensidade, isso daí, de certa forma, vai minar o trabalho do Sampaoli, assim como minou de outros técnicos. O Flamengo, como não consegue ter uma boa preparação física desde o início da temporada, não consegue manter jogadores inteiros, tem uma sequência de desfalques, e quando o técnico começa a enxergar o horizonte, perde mais gente, fica muito complicada a vida do treinador. Então hoje foi resultado, a atuação, principalmente no segundo tempo, de um time que não responde fisicamente e, de certa forma, isso vai respingar no aspecto tático e técnico. Sabe o que é impressionante? A gente olhando esse retrospecto aqui do Flamengo, Pedro, parece que o Flamengo, ele joga quando ele quer. Isso pode dar a entender que os caras, né, não jogam, não estão a fim de jogar, não é bem isso, mas quando o Flamengo enfrentou o Fluminense, era coisa de tomou 4-1 na final do Campeonato Carioca e tal, etc., aquela mobilização e tudo. Jogou o melhor jogo sob o comando do Sampaoli e talvez sob o comando até do Vitor Pereira, talvez o melhor jogo do Flamengo nesse ano, talvez isso. Quando o Flamengo perdeu para o Maringá, 2-0, aí, não, pelo amor de Deus, não podemos passar essa vergonha, a gente tem que dar uma resposta e tal, etc e tal. Aí foi lá, fez 8 no Maringá. E hoje, um jogo absolutamente apático, um jogo assim, em alguns momentos, sangrando os olhos do torcedor do Flamengo. E aí, quando o Cruzeiro começa a ficar mais perigoso, começa a estocar, criar chances e tal, etc., lá pro final do jogo, aí o Flamengo, opa, peraí, tem que fazer alguma coisa aqui. E aí, quando o Flamengo chuta mais a gol, quando o Flamengo é mais incisivo, só que aí tinha o quê? 10 minutos? 5 minutos? Acabou o jogo. Então, assim, são espaços, são momentos, são necessidades. Será que não dá para ser um pouquinho mais linear? Ninguém está imaginando que o time seja brilhante, incrível, com um aspecto físico pesando tanto. Mas não dá para ser melhor já não, Pedro? Passar para vocês aqui também a situação aqui envolvendo o Marcos Braz, né? Antes da gente trazer aqui a cobertura desse evento maravilhoso, a gente vai trazer essa situação do Marcos Braz, inclusive com opiniões aí do Zopilote Fla e do João Guilherme também. Toca a música, pois é, o João Guilherme falando sobre a situação do Marcos Braz. Mas foi muito criticado aí o Marcos Braz por essa situação aqui, ó, por essa publicação aqui, tá? Ele publicou, tem aqui, ó, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não esteve presente na partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão.
Apesar da má fase, o dirigente esteve em Mangaratiba para o casamento de Guilherme Schleder, deputado estadual e secretário de esporte. Aí cara, são muitos torcedores aí que criticam, outros que defendem, mas a verdade, gente, é que o Flamengo hoje não tem um exemplo de dentro com relação ao profissionalismo e o comprometimento, né? E eu vou colocar aqui agora os nossos amigos, o Zopilote Fla e o João Guilherme, né? O nosso querido narrador, apresentador, para falar sobre essa situação aí envolvendo o Marcos Braz. Ó, o cara tá sequinho. Zopilote Fla vai jogar, mas só que de tênis, cara. Olha aí. Cara, esqueci. Eu não posso jogar que eu tô com uma ruptura parcial de ligamento do tendão, não tem jeito. Lógico. O jogador caro é assim. Mas vamos lá, estamos no time do Angelim, time preto. Uma honra estar aqui com a tá ali, vamos ali no Angelim, vamos ali. Rapaz, eu vou te dar uma notícia que você não vai gostar muito, não. Você acredita que o Marcos Braz não foi o jogo do Flamengo ontem e postou foto que foi no casamento de um deputado? A gente tem algumas pessoas que estão desinteressadas, né? Inclusive alguns jogadores. Então a gente tem algumas pessoas desinteressadas. Isso é triste, né, cara? A gente precisa que essa galera se interesse de novo pra gente saber o que eles querem, né? Libertadores, quer alguma coisa. Virou Disneylândia, Zopilote. Vamos lá, vamos ver Só que essa Disney aí é terror, né? O importante é que o Flamengo tá no coração e vamos jogar bem aqui hoje. João, tem uma notícia pra te dar. Essa altura o pessoal já sabe. O pessoal já sabe. O Marcos Braz não foi ao jogo do Flamengo ontem, no momento desse, pra ir no casamento de um deputado. E postou, né? Foi inclusive foto postada e tudo mais. Que exemplo, né? Um momento desse, o cara vai para um casamento, não tá trabalhando ali no momento difícil do Flamengo. Eu queria que você falasse, tem comentário sobre isso? Que desagradável, hein? Eu acho, Papa. Eu, sinceramente, assim, acho que o Braz merece todo o respeito pelo que ele já conquistou no Flamengo. Ele participou de vários títulos importantes, antes mesmo de 2019, Brasileiros de 2009, Copa do Brasil de 2006. Com a turma que tá aqui, inclusive. Mas assim, cara, eu acho que tá muito claro que o Flamengo precisa reformular algumas coisas, né? E passa muito pela gestão do futebol. Eu acho que esse aí é o ponto que precisa mudar no Flamengo, né? Questão uma de crítica cobrança construtiva, também, digamos assim, né? Mas vamos lá, dá sua corridinha agora. Rapaz, olha lá, no pique. No pique do 10, no pique do 10. Então, galera, vamos aí primeiro falar sobre o jogo, né? Jogo contra o Cruzeiro aí, mais uma atuação patética, muito fraca do Flamengo. Claro que tem alguns jogadores rendendo abaixo do esperado. O Sampaoli reclama muito, ele gosta de jogar muito, estou percebendo que ele está jogando muita responsabilidade para os demais. E tirando ele, com falta de planejamento em substituições, tem 5 substituições, mas só podem parar 3 vezes e ele faz uma substituição por parada quando precisa de fazer mais uma, ou por contusão, como foi contra o Cruzeiro, jogamos com 1 a menos. O Wallace jogou mancando e inclusive deu arrancada mancando ali, se esgotou bastante. Tomara que não tenha agravado tanto, agravou com certeza. A lesão com certeza tenha agravado por causa do esforço físico a mais que ele fez. Então ele tem jogado com um time muito espaçado, o que também prejudica demais o condicionamento físico. Se tem um time que não está entregando essa intensidade, por que eu tenho que jogar espaçado? Joga mais compacto. Também nós temos volantes criativos. A gente está com a ausência dos 2 maiores meio-campos criadores do nosso elenco e dos melhores do país, na ausência dos 2 simultaneamente, mas nós temos volantes que sabem tocar bem a bola, que sabem criar. Por que tem que jogar espaçado? Se o Flamengo perde uma bola, que tem sido corriqueiramente isso, o jogador está muito longe do outro, então tem que correr 4, 5 metros a mais por transição, cada transição defensiva, para chegar perto do adversário. Tem sempre que correr atrás do adversário. Isso se cansa mais também. Será que ele não vê isso? Joga perto, movimentações, ele gosta do jogo posicional. Pode intercalar posicional, deixa os flancos posicionalmente e por dentro, a construção por dentro ali, que dê movimentação. Gerson sabe jogar, Pulgar sabe jogar, Thiago Maia sabe tocar bem a bola, Vitor Hugo. E o jogador que tem mais criatividade para chegar e dar uma criação, ele não bota para jogar, que é o garoto Matheus Gonçalves. O Matheus França, por hierarquia, seja o holofote de venda aí, tem que botar para jogar, mas ele é atacante.
Ele não é meio atacante, ele não tem esse poder de construção, ele é carregador de bola. E aí o Flamengo acaba ficando engessado. Qualquer clubezinho, qualquer time pode estar com 11 ou com 10, que o Flamengo já mostrou isso, que tem dificuldade. Mostrar isso, tiver bem postado numa marcação por zona, o Flamengo tem dificuldade. Aí fica no famoso limpador de para-brisa, né? Mosca de padaria, arame liso, fica ali, ó, de uma lateral, tem bloqueio, o centroavante é marcado, quase não toca na bola porque tem pouca aproximação com ele, os meias atacantes, armadores que encostam muito no centroavante, a gente está sem, e os volantes quase não chegam perto do Pedro para fazer um pivô, fazer um trabalho de infiltração. Não tem infiltração no time do Flamengo. Como é que vai furar essa marcação por zona? Aí volta a bola no zagueiro. Volta a bola no Léo Pereira volta para o outro lado, para o Fabrício Bruno dá do Wesley, o Wesley encontra bloqueio e fica esse movimento rotineiro sem jogar na vertical. Isso aí prejudica demais. Eu acho que o São Paulo tem que rever os seus conceitos. Agora, acerca do Marcos Braz, já estava na hora dele sair, né, galera? Vou falar um pouco aí, porque ele faltou comprometimento dele. Como é que vai cobrar comprometimento dos seus jogadores, se ele mesmo não tem esse comprometimento? Ele é o vice de futebol, ele é o cara que manda no futebol do Flamengo. Como numa partida ele está no casamento de terceiros. Não é casamento dele, não é casamento familiar, não é nada, é casamento político, que era de um outro político. Ele que pode aí sair do Flamengo, até a sua saída decretada, porque ele é suplente, um dos suplentes de uma deputada federal, não estou aqui para fazer nome político de ninguém, numa deputada federal, ele é um dos suplentes, ela vai pegar licença maternidade e ele pode vir a estar assumindo o cargo dele lá em Brasília. E aí ficaria vago. A questão é, vai solucionar o problema? Depende de quem vai entrar. Eu acho que a maioria maçante dos torcedores do Flamengo estão gostando demais dessa notícia. Gostando demais mesmo. Porque não pode o Marcos Braz fazer isso. E isso, desde que ele assumiu para vereador, parece que ele tá ficando cada vez mais distante do Flamengo. Então assume logo, chama outro, Landim não dá para mim, porque aí entrega o clube dessa maneira. Fez uma mudança desnecessária, tirou o Dorival Júnior do comando do Flamengo, o Flamengo ganhando tudo por causa de 4 jogos. 12 pontos. O que é 12 pontos em títulos? Aí o Flamengo não foi tão bem nas finais. O Flamengo pegou o Corinthians na final. Foi melhor que o Corinthians lá e aqui. O Corinthians só foi melhor nos 30 minutos finais do jogo, porque o Flamengo ficou com 2 jogadores improvisados na frente da zaga. 2 volantes improvisados. Um lateral direito e um zagueiro. Porque não tinha. Machucou 2 e o João Gomes estava suspenso e o Pulgar não podia jogar a Copa do Brasil. Chega na final da Libertadores, mas foi 1-0 só. A gente tem que golear. A gente não sofreu contra o Atlético Paranaense. Não sofreu, a gente não sofreu nem gol do Atlético Paranaense, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. Então são coisas que a diretoria deu desculpa para jogar o Dorival Júnior na vala. Perdão pela expressão, quem ficou na vala foi o Flamengo, né? A mercê desses caras aí. Mas o Dorival Júnior hoje está lá na 3ª posição do Brasileiro, né? Com um elenco bem inferior e está invicto desde que assumiu lá o São Paulo. Que escolha foi essa do Marcos Braz? Minha opinião, se for trocar, botar alguém da própria diretoria, aí é assinar atestado de burro para os torcedores rubro-negros. Se for alguém da própria diretoria do Flamengo, é óbvio que o Marcos Braz vai ficar mandando lá de Brasília, né? O que ele quiser, faz isso, faz aquilo, que não é possível. Teria que vir, na minha opinião, um cara comprometido, experiente, como o Leonardo, para assumir o Flamengo, ou um ex-jogador com renome, com profissionalismo, como o Diego Ribas, talvez, quem sabe. Ele vem fazendo seus cursos de gestão, pode ser que dê certo. Bota nos comentários aí, galera, o que vocês acharam dessa notícia aí do Marcos Braz, o que vocês vêm achando aí do time do São Paulo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.
Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like pro seu amigo rubro-negro. Tá beleza? Saudações rubro-negras.